E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Luiz Felipe Amorim e esse canal tem o intuito de falar das minhas experiências com o jornalismo. Tá chegando agora? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Tá chegando agora e quer entender o que tá acontecendo aqui? Volta aqui no canal e assiste os outros 3 vídeos para entender o contexto da história. Nesse vídeo vou comentar e falar sobre todos os detalhes da minha primeira transmissão esportiva como repórter de campo. Antes de iniciar o vídeo eu tenho um comunicado para fazer. Eu primeiro quero agradecer ao pessoal que viu a primeira semana completa aí de vídeos na semana passada, os 3 vídeos que eu lancei na semana passada, e os feedbacks também foram muito bons, mas eu tomei algumas decisões. A partir de agora, para trazer um conteúdo de qualidade para vocês, bem editado, com material bacana, eu vou começar a fazer um vídeo na semana e vou postar toda quinta-feira às 8 horas da noite. Espero que todos compreendam, mas é visando mesmo a qualidade do material que eu estou entregando para vocês aqui no canal. Bora pro vídeo! Para contar essa história do começo, eu tenho que voltar no jogo anterior, naquele Grêmio São Paulo de Rio Grande, na Arena, no dia 29 de março de 2015. Porque terminou aquele jogo onde eu fui plantão esportivo e Jairo Cuba, que estava na transmissão e é o presidente da Rádio Galera neste ano de 2020 e já era desde que eu entrei na rádio, o Jairo ele terminou a jornada e disse assim: "Ô Amorim, como é que tu tá pra fazer um jogo no meio de semana?" Aí eu olhei pra ele e disse: "Cara, pode contar comigo. Qual que é o jogo ali? Tô precisando de um repórter pra fazer Grêmio e Aimoré Sub-20. Eu pensei comigo: bom, vai ser a minha estreia como repórter de campo. Eu saí da arena aquele dia, já comecei a pensar, comecei a pesquisar sobre as equipes, porque eu sinceramente não tinha nenhum conhecimento da equipe do Grêmio Sub-20 e muito menos da equipe do Aimoré Sub-20. E eu também não conhecia o estádio do Aimoré, o estádio do Cristo Rei lá em São Leopoldo. E como acontece em várias profissões, a primeira vez o cara sempre fica mais nervoso, mais ansioso, mais tenso. E vamos combinar, era a primeira vez que eu ia fazer uma reportagem de campo. Era meu sonho fazer isso e eu ia realizar. Mas tinha os percalços, porque eu nunca tinha feito algo parecido e só tinha escutado jornadas esportivas das outras rádios e também da Rádio Galera para me basear. E claro, né, de ouvir a gente acaba pegando um pouco como é que funciona, mas na prática às vezes nem tudo sai como na cabeça da gente. E não é mentira o que eu vou falar agora, porque no dia 1º de abril de 2015, era uma quarta-feira, o jogo era 3 horas da tarde, horário curioso para quem não acompanha o futebol de base, mas todos os jogos praticamente de categorias de base são realizados às 3 horas da tarde. Mas o dia começou como qualquer outro dia de semana. Eu tinha aula na PUC, porém nesse dia eu estava com a cabeça em outro lugar. Logo cedo eu já estava pensando como é que ia ser, como é que eu ia fazer. E tem um outro detalhe, porque no início do ano letivo da faculdade do primeiro semestre de 2015, eu acabei conhecendo um outro integrante da rádio que fazia jornalismo na PUC, além do Rodrigo Oliardi, né? Tô falando do Henrique de Souza. Guardem este nome porque Henrique de Souza é peça fundamental para falar sobre o que aconteceu na tarde daquela quarta-feira, 1º de abril de 2015. Mas antes de contar essa história, eu tenho que comentar como é que foi todo esse processo de ir de manhã para a aula, sair da aula e ir para São Leopoldo. Então a gente vai começar por aí. Na aula eu já estava com a cabeça bem distante, né? Porque eu tentava me concentrar, mas sempre ficava batendo naquela tecla do jogo de tarde. Alguns amigos meus da faculdade sabiam que eu ia fazer aquela partida e acabaram me perguntando: como é que tu tá? Como é que tá? Eu tô bem, né? Tô bem, tô suave. Mas por dentro eu tava muito ansioso e eu tava louco para que chegasse a hora. E aí chega aquele momento que o tempo não passa, os minutos demoram para passar, parecem séculos.
E aí foi começando a cair a ficha de que ia acontecer. Mas isso acontece quando acaba a aula, por volta de 11h30 da manhã. Acabando a aula, eu encontro o Henrique de Souza, que estava em aula também, e a gente vai junto para o centro de Porto Alegre, onde a gente ia pegar o Trenzurb. Vamos abrir um parênteses aqui para explicar o que é o Trenzurb. É um meio de locomoção que liga Porto Alegre, a região metropolitana, até Novo Hamburgo, que é no Vale dos Sinos, através de trens. E o Henrique, eu já conhecia ele desde que tinha começado as aulas, já era 1º de abril, já tinha aí quase um mês de aula. E a gente foi resenhando, né? Foi trocando ideia, foi rindo, foi descontraindo. Ele sabia que era meu primeiro jogo e ele já passou por isso, ele sabia que eu estava nervoso. E aí a gente foi resenhando, foi trocando ideia, ele foi me falando, me dando algumas dicas, porque o Henrique ia narrar aquele jogo. O Henrique de Souza era o narrador daquele jogo. O Jairo Cuba, que era o outro integrante, que vai entrar daqui a pouquinho na história, ia comentar a partida e eu ia estar empunhando o microfone da Rádio Galera pela primeira vez na beira do gramado do Estádio Cristo Rei. O Jairo tinha combinado de nos pegar na estação Esteio, que fica no meio do caminho entre Porto Alegre e São Leopoldo. Que eu e o Henrique, então, a gente desce do trem e fica ali esperando o Jairo, que logo aparece, nos busca e a gente pega o caminho do estádio, que fica uns 15 minutos da estação onde a gente desceu. E aí, eu entrando no carro do Jairo, a gente começa a conversar, o Jairo pergunta como é que eu tô, se eu tô nervoso. É óbvio, né, que eu tava nervoso. Mas o Jairo começa a me dar algumas dicas de como que funcionava, como que eu ia ter que fazer. E eu, de mochilinha, tinha dentro da mochila um caderno, sem saber absolutamente nada do que eu ia usar na transmissão. Para não dizer que eu não levei nada, eu levei um fone de ouvido. E aí, chegando no estádio, o Jairo acabou me passando as coordenadas. A gente chegou aí quase 2 horas antes da partida. Era 1 da tarde quando a gente chegou no Monumental do Cristo Rei. E aí a gente foi para a cabine, começou a montar o equipamento. Eu fiz aquela selfie básica, que eu sempre faço quando eu vou para o estádio para trabalhar. Principalmente quando é estádio de base, porque aí a gente tem uma visão melhor do campo, né? Porque não fica tão no alto, fica mais baixo. E no Cristo Rei, para quem não conhece, a cabine de imprensa é praticamente dentro da arquibancada, não tem quase nenhuma divisória. E aí o Jairo começou a montar equipamento, o Henrique estava ali também ajudando ele, e eu estava pensando como é que eu vou fazer esse jogo. Aí chegou a hora do Jairo me passar as orientações, como é que funcionava o microfone, questão de retorno no campo e também os patrocínios, que cada fim de lance que eu narrava ali debaixo do campo, que eu descrevia, aliás, melhor dizendo, eu tinha que assinar com patrocínio. Papo vai, papo vem, delegações chegaram. O Grêmio chegou num vestiário que ficava atrás do gol, mas tinha que passar num matagal para chegar no vestiário do Grêmio. E o Aimoré no vestiário tradicional, na beiradinha do campo. E lá foi o Luiz Felipe atrás do gol para tentar a escalação, informações. A assessoria de imprensa do Grêmio distribuiu as escalações, assim como a assessoria de imprensa do Aimoré. Aliás, escalações que vocês devem ter visto aí na thumbnail, né? Aqui está o press kit do Aimoré e aqui está a escalação do Grêmio. São papéis que eu guardo com muito carinho e que me ajudaram naquele jogo, porque eu não tinha noção nenhuma de como fazer uma planilha para escalar os times no caderno que eu tinha. Eu simplesmente peguei aqui, porque os times da base são escalados de 1 a 11. Aqui, ó, tá aqui a lista de jogadores do Aimoré com a escalação. E no Grêmio também, a mesma coisa. Eu simplesmente fui rabiscando essa lista para marcar cartão amarelo, gol, substituição e por aí vai. Obviamente depois eu aprimorei, eu comecei a entender como é que eu poderia fazer para me organizar. Mas no primeiro jogo como repórter eu passei um trabalhinho para especificar cada jogador utilizando esses materiais, mas que me ajudaram muito. Aliás, uma curiosidade, nesse time do Grêmio havia Nicolas Careca, atacante que tinha sido promovido pelo Felipão, mas acabou descendo para jogar algumas partidas pelo Sub-20. Bom, com as escalações na mão, eu passei para a cabine, Jairo e Henrique anotaram essas escalações
E a gente foi pro ar. Aquecimento da galera rolando meia hora antes. Com 15 minutos o Henrique abriu a jornada esportiva. E aí 3 horas, quando o jogo ia começar... não começou na hora certa. Faltou policiamento. A brigada não estava no estádio e para que um jogo saia, para que ele aconteça, ele precisa de um contingente mínimo da Brigada Militar. Até a brigada chegar, resumindo, demorou uns 15 minutos. O jogo atrasou 15 minutos e vou dar graças a Deus que o jogo era no Cristo Rei, porque começando às 3, terminando às 5, dependendo do horário, podia pegar até a noite. Mas no Cristo Rei tem os refletores. Bom, polícia chegou, transmissão no ar, bola rolando. Segue o jogo, foco total. Porém tem um detalhe. Eu, acostumado a ver partidas de futebol na televisão, e depois também de ter atuado como plantão esportivo no jogo do Grêmio na Arena, estava acostumado a ver o pessoal da reportagem atrás da goleira. E aí eu pensei comigo, bom, o jogo sub-20 vai ser assim também. Porém o sub-20 muda algumas coisas, a gente consegue ficar do lado do banco de reservas. Só que demoraram a me falar isso. E aí essa questão de eu não saber que eu podia ficar parado no meio campo, que eu não precisava acompanhar ataque de um time e ataque do outro, gerou a história engraçada que eu tenho para contar para vocês. Porque no meio da transmissão, o Henrique abre o microfone e fala isso. O Luiz tá que parece para-brisa de carro, né? Parece para-brisa de carro, pro lado, pro outro, vai ficar todo menino. A bola caiu para Pedro, Pedro dominou, Pedro empurrou para Coutinho. E aí originou o que marcou aquela transmissão, que foi o Henrique de Souza me apelidando como repórter limpador de para-brisa. Mas eu não vou falar do Henrique sem deixar ele dar a versão dele também. Vamos ver o que ele tem para dizer. E aquele jogo deu uma confusão, já de cara já começou com uma confusão, né? Tudo que a gente precisava. Porque a ambulância não chegava, a brigada também não, então a brigada na verdade estava no estádio, mas a brigada não permitia que o jogo começasse, né, como manda a Federação Gaúcha de Futebol e as federações, enfim, de futebol, que tem uma ambulância, né, no mínimo no estádio para poder começar o jogo. E não tinha, não chegava nunca, e deu atraso, e bom, aquela confusão. E o Amorim lá, atento, em cima, ele ia até a ponta, foi para trás da goleira, foi lá, tentou entrevistar as pessoas, voltava e caminhava de um lado para o outro, aquilo começou a me chamar a atenção. Aí o jogo começou, enfim, chegou a ambulância, o jogo foi rolando, foi acontecendo o jogo, mas o Amorim não parava de caminhar de uma ponta a outra. Era lance de falta, lance de ataque, ele estava de uma goleira a outra, de uma ponta a outra. E aquilo começou a me chamar a atenção, e eu falava pro Jairo, que estava na cabine comigo, mas por que o Amorim fica assim? Por que ele está caminhando? Por que ele não fica parado no meio do campo e vai registrando os lances? Mas enfim, o Amorim caminhava de uma ponta a outra. E aí que entrou o apelido meu repórter, limpador de para-brisa, porque ele ficava de uma ponta a outra, como se fosse um limpador, né? E aí na hora eu acabei brincando, repórter limpador de para-brisa. A gente riu muito, foi muito bacana, foi muito produtivo. Deixo aqui o meu abraço, eu acho que é isso, né? Ele pediu pra mim falar, mas não posso falar muito, né? Senão eu ia tomar conta do vídeo dele. Mas também não vou deixar só na voz do Henrique. Jairo Cuba, o que tu tem para compartilhar conosco sobre esse dia 1º de abril de 2015? Grande Luiz Felipe Amorim. Pois é, né? O que falar do Amorim, cara? Um baita profissional, um baita jornalista, um cara que eu tenho o prazer de ter visto começar praticamente na carreira aí, né, de repórter esportivo. E casualmente, né, eu juntamente com o Henrique de Souza estávamos naquele primeiro jogo do Amorim como repórter lá no estádio Cristo Rei, onde entrou para a história, né, o repórter limpador de para-brisa. Pegou o apelido porque o Amorim, ele simplesmente, a equipe do Aimoré atacavam para um lado, ele corria, né, até a linha de fundo, acompanhando o ataque. O Grêmio, que era a outra equipe, atacava para o outro lado, e ele corria até a outra linha de fundo também acompanhando o ataque da equipe. Ele literalmente marcava em cima, né? Ele correu mais do que os atletas no gramado. Eu e o Henrique dava muito risada, porque era engraçado ver aquela cena, né? Ele corria de um lado, corria do outro, não parava, mas espetacular. Já demonstrava desde aquele primeiro jogo, né, que ele estava muito afim, sabia o que ele queria para sua carreira, para sua vida profissional. O legal de tudo isso é que eu, criando o canal, acabei pesquisando alguns jogos que eu me lembrava e eu encontrei uma coisa que é muito interessante. Você deve ter notado que antes do Henrique falar,
eu coloquei um trechinho daquele jogo, mostrando o momento em que ele fala do repórter limpador de para-brisa. Isso foi possível porque eu encontrei o jogo na íntegra com a transmissão da Rádio Galera. Vou pegar até o celular aqui para não errar o nome do canal de onde eu tirei o vídeo. Quero agradecer ao canal LTD Vídeo, que disponibilizou esse vídeo no YouTube há cerca de 4 anos, ou seja, 4 anos atrás, esse vídeo desse jogo foi disponibilizado no canal do YouTube e eu descobri só agora e estou trazendo para vocês. Aliás, quem quiser conferir o jogo completo para ver, porque tem lances que eu apareço caminhando para um lado e para o outro e é até engraçado, porque em um lance desses, em um momento desses, eu entro na... Parece que eu tô comandando o time do Aimoré. Eu tô quase do lado do técnico do Aimoré, o Arilson. Arilson Costa, ex-jogador do Grêmio. Pessoal, essa então é a história engraçada. É o fato que tornou esse jogo especial, além de ser o meu primeiro jogo como repórter. É o fato de toda a brincadeira que acontece nos bastidores de uma rádio e que às vezes acontece no ar. E que isso torna a transmissão mais leve. E aquele dia, depois também a gente acabou voltando de trem para Porto Alegre, eu e o Henrique, e o assunto não era outro, né? Era o repórter limpador de para-brisa, e até hoje eu sofro com essas piadas, sofro no bom sentido, com essas piadas sobre esse jogo memorável do dia 1º de abril de 2015, lá em São Leopoldo. Aliás, lá não, né? Senão daqui a pouco o pessoal de São Leopoldo vai me matar. Aqui em São Leopoldo, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma enquete rapidinha antes de fechar o vídeo. Você quer que eu traga conteúdo sobre os press kits que eu tenho de todos os jogos que eu trabalhei? Se sim, deixa aqui embaixo no comentário para eu saber se vocês querem ou não, que aí eu trago esse conteúdo para você. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, quinta-feira que vem sai um novo vídeo. Então fica ligado, ativa o sininho, te inscreve no canal, deixa teu like e compartilha esse vídeo para que cada vez mais eu traga conteúdo para você aqui no canal. Tá certo? Até o próximo vídeo.